Começa agora mais um Minha Escola na TV. No programa da semana passada, nós conversamos sobre atividade física e qualidade de vida. E hoje a gente continua falando sobre saúde, com o tema nutrição na adolescência. Você sabia que 8,4% dos brasileiros entre 12 e 17 anos estão obesos? Pois é, o número é preocupante, principalmente porque a obesidade pode levar a outras doenças, como a hipertensão. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, em parceria com o Ministério da Saúde, revelou alguns problemas na alimentação dos adolescentes, como por exemplo, refrigerante é o sexto alimento mais consumido. Só metade dos jovens tomam mais de 5 copos de água por dia. 80% consomem sódio em excesso e todos ingerem menos cálcio e vitamina E do que o necessário. E para falar com a gente sobre esse assunto e dar dicas de como nós podemos melhorar a nossa alimentação, a gente recebe hoje a nutricionista Rebeca Costa. Olá, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Então, como a gente falou aqui sobre a pesquisa realizada que os jovens consomem sódio em excesso, o que isso significa? Quais as consequências que isso pode trazer para a saúde dos adolescentes? Eu costumo dizer que todo nutriente em excesso ou em falta faz mal para o nosso organismo, né? No caso isolado, como foi citado no texto, o sódio em excesso está diretamente relacionado com pressão alta, doenças cardiovasculares, infarto. Então, assim, hoje em dia, as crianças e os adolescentes já têm tido problemas que antigamente eram só de adultos, pelo excesso de consumo de alimentos que tem muito sódio. No caso, os que mais contêm esse tipo de nutriente em excesso são os ultraprocessados, que são os alimentos que sofrem um processamento e ficam enriquecidos de açúcar, de sal, de gordura. E isso, quando a criança ou adolescente consome em excesso, acaba acarretando esses problemas de saúde. Entendi. E sobre o número de obesos que a gente citou, 8,4% da população entre 12 e 17 anos, que assim, assustador. É assustador. Na sua opinião, qual que é a causa desse problema? Então, justamente isso. Crianças, quanto mais novas, já estão consumindo esses alimentos industrializados. Hoje eu já recebi crianças em consultório de 6 meses consumindo danoninho, consumindo enlatados, consumindo embutidos, que são alimentos que são muito ricos em açúcar, em gordura e em sódio. Então, assim, como esse consumo tem acontecido muito cedo e as crianças hoje em dia não fazem tanta atividade física como nós fazíamos antigamente, que a gente ia pra rua, jogava bola, brincava, hoje em dia é a questão do celular, do videogame, então a tendência é essa, são crianças mais novas e mais obesas e com doenças que antigamente a gente não via nessa faixa etária. Como você trabalha com um público de crianças mais novas, você poderia nos falar qual que é o principal fator que leva essas crianças a ingerirem tanta, entre aspas, porcaria hoje em dia? Sim, eu acredito que muito é pela praticidade, sabe? Porque os pais hoje em dia trabalham fora, né? Então, assim, não tem tempo de preparar um lanche balanceado, nutritivo, caseiro. Então, acabam optando pelo alimento do supermercado, que muitas vezes eu não culpo os pais pela questão do marketing, né? A indústria alimentícia, ela quer te fazer comprar. Ela escreve lá lindo, maravilhoso, integral, vitamina A, vitamina C, vitamina D, e acaba com os pais iludidos e com a intenção de oferecer algo nutritivo para o seu filho, compram. Só que, na verdade, a indústria acaba atrapalhando, porque ela te faz comprar uma coisa que, na verdade, não é. Então, eu acho que o meu papel também como nutricionista é ensinar aos pais a aprender a escolher esses produtos, para que seus filhos, quando consumirem esses produtos, consumam de forma esporádica e que eles saibam que esses produtos não são saudáveis. Sim. Entendeu? Como você citou um ponto muito interessante, que são os produtos integrais, sim. Você realmente acha que ocorre um resultado melhor como pães com grãos, leite, não de soja, mas um leite preparado de outra forma, pasteurizado, com eu acho outras formas? A gente tem que avaliar
cada produto isoladamente. O caso dos integrais, quando a gente indica, é pela questão de saciedade. Como ele tem mais fibras, os produtos integrais têm mais fibras, a pessoa ingere e acaba ficando mais satisfeita. Com isso, vai tender a comer menos nas próximas refeições. Agora, por questão calórica, não, é elas por elas, a questão do integral. Tá? É mais pela questão de fibras. Tá? Hoje nós também trouxemos o educador físico Thiago, professor de Educação Física do Atenas Equipe, para podermos entrevistá-lo. Sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, Rebeca, como educador físico também, a gente vem várias dúvidas na cabeça sobre esse tema da nutrição, né? Tanto a nutrição esportiva quanto a nutrição do dia a dia. E muito também nos implica com relação se existe realmente algum alimento que possa colaborar para um aprendizado dos nossos alunos desde a infância até a fase já adolescente, uma fase um pouco mais madura. Existem situações para que esse tipo melhore a vida dos nossos jovens? Sim, com certeza. Sim. Uma alimentação balanceada, em geral, já ajuda, né, nesse desenvolvimento psiconeurológico, de atenção, de memória. Então, assim, é um conjunto, sabe? Eu não acredito em alimentos isolados. É lógico, se a criança está desnutrida, se a criança está precisando de uma suplementação, aí um nutriente isolado pode contribuir, mas aí tem que ser uma anamnese que a gente tem que fazer. Mas, no geral, a gente precisa de todos, dos carboidratos bem balanceados, proteínas, lipídios, macro e micronutrientes. Então, a gente precisa de avaliar como um todo, e a criança nutrida, em geral, ela responde bem ao que a gente espera de um padrão de escolar. Né? Entendi. Até mesmo com relação às aulas de educação física, existiria algum fator principal para que o aluno tivesse uma alimentação balanceada, seja no café da manhã, seja em um jantar? Existe alguma coisa também que possa ser indicado para eles nesse sentido? Como eu disse, ainda entra nessa situação, tem que ser individual. Não adianta a criança não tomar o café da manhã, aí almoça, não toma o café da tarde e janta, entendeu? A gente tem que avaliar cada pessoa mesmo, porque cada caso é um caso. Às vezes a criança, igual eu te disse, pula essas refeições, come bem no almoço, come bem no jantar, mas não quer me dizer que ela está nutrida. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que avaliar como um todo, cada caso isolado. Ok, obrigado. Então, Rebeca, você está falando sobre o almoço, jantar e entre as refeições entre o almoço e o jantar. Sobre esses lanchinhos que os pais dão para as crianças, bolachinha recheada, salgadinho, como é que eles podem cortar isso da alimentação das crianças e inserirem alimentos mais saudáveis? Isso. Eu falo que a gente tem que trabalhar muito a reeducação alimentar, tanto com a criança quanto com a família. Justamente por essa questão de marketing, de vender uma coisa que não é. Então, o nosso papel de profissional de saúde, nutricionista no meu caso, é de informar. Então, informar e conscientizar. Eu acho que a palavra é essa. Aprender a escolher esses produtos. Então, assim, a maioria das crianças, quando a gente vai avaliar, realmente tem um lanche que não é legal, por conta dessa falta de tempo e de lá preferir os alimentos que estão prontos. Então, assim, o ideal é no lanche escolar a gente ter 3 elementos. Um carboidrato, que são os pães, os biscoitos, né, as massas em geral. Uma proteína, que a gente entra o leite, ou iogurte, ou uma carne, e as vitaminas e minerais, que entram as frutas ou suco de frutas. Então, mesmo assim, nesses 3 pontos, a gente tem que avaliar direitinho para saber se realmente para essa criança vai ser viável um alimento X ou Y. Então, a gente tem que avaliar, no geral, a alimentação total dessa criança para ter certeza se essa alimentação desses lanches está balanceada também. Tá? Tem algum alimento em específico que uma criança adora e que não precisa ser cortado, igual batatas fritas? Em uma refeição normal, vamos falar, arroz, feijão. Assim, eu não acredito que deva se cortar, sabe? Eu acho que a reeducação alimentar, ela te permite comer bem e, esporadicamente, você comer outros alimentos também que você gosta. Porque com a criança é muito difícil da gente trabalhar o não. O cortar. Eu falo que o nosso cérebro não está pronto para o não. Aquela questão, o proibido é mais gostoso. Então, assim, quando a gente ouve um não, a gente fica querendo aquela coisa. Então, eu deixo muito claro para as crianças que o ideal é de comer direitinho durante a semana, para o final de semana ficar livre para escolher o alimento que eles gostam. Então, assim, não precisa de cortar a batata frita. A gente tem outras maneiras de fazer a batata frita. Tem como a gente fazer a batata assada,
a batata naquelas fritadeiras elétricas. Tem outras formas de a gente fazer purê, etc. Quem gosta de batata. Então, a gente tem outras maneiras de preparo para a criança também poder ingerir e aos pouquinhos a gente trabalhar essa reeducação alimentar. Então, é uma progressão, sabe? É um tratamento. Não dá pra gente cortar tudo e falar assim, não, você nunca mais vai comer, ou sua mãe nunca mais vai comprar. Não, é aos pouquinhos. Não dá pra gente mudar, porque senão a criança acaba desistindo e ficando desestimulada, tá? Sim, Rebeca, até quando você citou dessa situação dos alimentos assados, como batata, utilizou também-se como exemplo a panela elétrica, né, que hoje também está sendo muito utilizada. É verdade que alguns alimentos podem perder os seus nutrientes principais fazendo a utilização do assado, ou até mesmo nessas panelas que utilizam de ar quente para melhorar ou não a aparência, o sabor desses alimentos? Eu costumo usar como justificativa que a gente perde nutriente a partir do momento que a gente tirou do pé. Nesse momento a gente já está perdendo nutriente. Então, assim, se a gente for pensar em perda de nutriente, é melhor a gente comer um alimento que perdeu um pouquinho de nutriente, mas foi você que fez, você que sabe de onde veio, de onde comprou, do que você acabar comprando um alimento pronto, industrializado, que a gente sabe que é cheio de aditivos que não são legais. Ok, entendeu? Obrigado. Então, gostaria de te perguntar, você tem muita entrada de crianças abaixo de 12 anos no seu consultório com casos de obesidade mórbida? Mórbida ainda não peguei, mas já peguei casos de que eu tenho certeza que mais pra frente pode se tornar. É muito triste, sabe? Porque são crianças que visivelmente têm uma baixa autoestima, assim. Eu já peguei casos de crianças que falavam pra mim, eu não consigo cruzar minhas pernas. Sabe? Então, assim, a criança, ela tende a ter essa baixa autoestima de não querer brincar, não querer fazer amizade. E por isso que eu acho que eu gosto tanto dessa área, que eu consigo fazer com que essa criança evolua, sabe? Essa criança mesmo que não conseguia cruzar as pernas, depois de uns 2 meses de tratamento, ela veio feliz me contar que tinha conseguido. Então, assim, é uma coisa tão pequena pra gente, mas que pra criança já é muito, né? Já é uma situação de muita felicidade. Então, assim, acontece sim, temos a tendência de cada vez aparecer mais crianças nessa tendência, infelizmente. Sim. E agora vamos para o intervalo. Mais tarde a gente volta com um pouquinho mais sobre o assunto nutrição. Voltamos agora com o programa Minha Escola na TV. Hoje falamos sobre o assunto nutrição com a convidada Rebeca Costa, que é nutricionista, o professor Tiago também, educador físico, e alunos também do Atenas Equipe, Matheus, e um aluno da universidade, Daniel, que eles vão falar um pouquinho, conversar com a gente sobre esse assunto. Então, Rebeca, na outra parte a gente estava falando sobre a educação na escola. Tem algum jeito que a escola pode influenciar a criança a ter uma alimentação mais saudável? Tem vários jeitos, né? Eu falo assim, que se a escola aproveitasse a oportunidade de já ser um centro educador, para educar também quanto à alimentação, muitas crianças não teriam tantos problemas, tanto de aceitação quanto de escolha de alimentos, porque a escola é um dos lugares que a criança passa mais tempo no seu dia. Então, se a gente tivesse como aplicar a educação nutricional na escola, seria perfeito. Além disso, a escola contribuiria muito com a questão dos lanches, né, das cantinas, que infelizmente a maioria delas tem as opções de alimentos não saudáveis, tem os salgadinhos, salgado frito, salgado assado, refrigerante que até parou agora por lei, eu acho. Mas os sucos de caixinhas. Então, assim, é complicado. Se a escola colaborasse, seria, assim, maravilhoso. E até porque a criança acaba vendo outras crianças comendo e se incentiva a experimentar também. É verdade. Né? Então, assim, seria muito bom. Principalmente crianças pequenininhas, né? Ver o amiguinho ali comendo um bolinho, um salgadinho, quer comer também. Exatamente. Ajuda demais. Ajudaria, né, no caso. Sim, Rebeca, até mesmo com relação a essa situação que voltamos um pouco para a área escolar, existe algum trabalho que também é realizado com os pais com relação a uma criança que sempre possa exigir um lanche que seja um salgado frito, um salgado assado, ainda na infância? Porque é comum, às vezes, como eu trabalho com várias escolas ao mesmo tempo, é comum ver as crianças logo que saem da escola, acabou a aula, se direcionar para um bar, algum lugar que venda essas comidas, às vezes não muito saudáveis, e as crianças exigirem dos pais.
Existe algum trabalho que pode ser feito também com os pais nessa situação? Sim. Eu falo que sempre o trabalho meu de nutricionista materno-infantil é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que trabalhar com os pais, com a criança, com uma avó, com uma tia, com o cuidador, porque não adianta a gente exigir da criança se a família não contribui. Então, assim, eles pedem mesmo, porque é uma coisa gostosa, eles não têm noção ainda, discernimento, de saber o que é bom, o que é ruim, mas eu converso com os pais em consultório, que eu não sou mãe ainda, mas eu me ponho no lugar, eu trabalho muito em me pôr no lugar da pessoa. Eu entendo que falar um não para o seu filho deve ser muito ruim. Você quer fazer as vontades dele, porém a criança precisa do não. Ela precisa sobreviver a esse não. A criança precisa do limite para ela entender que ela não está no controle da situação, né? Eu tenho casos de crianças com seletividade alimentar que tem seletividade prolongada por conta da falta do não. Então, incentiva os pais a negar as coisas. Olha, hoje a gente não pode, vamos esperar o final de semana. Então, conversar, ter esse diálogo é muito importante. E na maioria das famílias não existe um diálogo desses, né? De conversar, de explicar. A criança tem total condição de entender a situação, mas precisa de ser explicada a ela. Então, esse trabalho também tem que ser feito com os pais e cuidadores. E o que pode acontecer quando a gente agrega nesses tipos de lanches, salgados que sejam, que a gente encontra sempre em algum lugar? Por exemplo, como sachês de ketchup, maionese, mostarda. Isso agrega em piorar mais a situação? Em qual o sentido da criança? Sim. A maioria desses sachês, desses molhos prontos, aí você se refere, né? Isso. Tem muito sódio, né? Tem a questão da maionese, tem muita gordura. Então, assim, você já tem um alimento ali que não é tão legal, você ainda agrega ali um pouquinho mais. Então, assim, não é interessante, né? Sim. O ideal seria mesmo a gente preparar em casa lanchinhos simples. Não, eu falo assim, que são coisas simples, mas que a gente não pensa, tipo, um pão com queijo e uma fruta, sabe? São coisas simples, mas que às vezes a gente não, pela questão de tempo mesmo, a gente não para pensar que uma coisa simples pode nutrir essa criança. Sim. Melhor do que um salgado, entende? E também eu peço para deixar de oferecer dinheiro, né? Assim, alguns casos, lógico, mas porque o dinheiro a criança não tem discernimento com ele ainda. Então a criança vai lá, em vez de comprar o salgado, depois dela vai lá e compra um bombom, né? Então, assim, esse dinheirinho aí muitas vezes acaba atrapalhando também. Muitos pais, em vez de dar uma fruta para a criança ou um vegetal, alguma coisa, maqueiam a fruta ou o vegetal no meio da comida, no caso de pegar uma maçã, picar em cubinhos e esconder no meio de uma salada, entre aspas, ou fazer igual a Laura, no feijão. Exatamente. Cenoura no arroz, né? Igual a Laura tinha falado, fazer hambúrguerzinhos de fruta para poder, entre aspas, adaptar a criança com paladar. Isso. Você acha que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, pelo fato? Eu acho que a gente tem que ponderar. Tem casos que sim, a gente pode começar dessa maneira, igual esse caso de seletividade alimentar, são crianças que às vezes não se interessam pela textura, não se interessam pela cor, então aí a gente tem que trabalhar esses formatinhos. Mas a questão do esconder, eu não acho legal, por quê? A criança não vai aprender o real paladar desse alimento, vai estar ali sempre escondido, e quando for um adulto, não vai consumir. Então, assim, a intenção, eu gosto de trabalhar muito, assim, meu preferido, assim, de trabalhar é com a introdução alimentar, porque é muito mais fácil você fazer um trabalho do zero do que você corrigir, né? Então, assim, ali, hoje a nossa introdução alimentar é muito diferente do que era feito antigamente. Hoje, a gente não faz aquela comidinha toda misturada para oferecer para o bebê. Por quê? A gente deixa separadinho para a criança saber o sabor real do arroz, do feijão, da carne. Aquela gororoba, o bebê não distingue esse sabor. Então é muito importante, desde o bebezinho, ele já saber o sabor para não acontecer esse tipo de coisa, ter que esconder, né? Que eu não recomendo. Uma coisa que eu acompanhei bastante, porque já até aconteceu comigo, foi no caso de órgãos, igual fígado, coração, coisas do tipo. Sempre que dava, experimentava, gostava, mas depois que sabia o que era, não queria mais comer. Sim, acontece muito, mas é aí que tá. A gente tem que incentivar a comer. Gostou, ótimo. Não gostou, a criança também tem direito de não gostar. Mas se gostou, depois que soube, não tem direito de não gostar. Não, tem que saber que aquilo é saudável. Então, assim, por isso que eu não gosto que esconda. Porque, assim, experimente sabendo o que é, para não acontecer isso. Eu lembro na faculdade, quando eu fiz,
teve um teste que as meninas fizeram um bolo com fígado. Era um bolo de fígado. Ai, meu era um Deus. teste sensorial. Meu Deus. E as pessoas comiam achando que era bolo de chocolate, achando que estava super gostoso. Quando a gente contou que esse bolo era bolo de fígado, o pessoal começou a passar mal. Não gostou, com todo direito, mas assim, comeu e gostou, e daí que é de fígado, sabe? Então assim, a nossa cabeça também... Meio que um placebo. Exato. A nossa cabeça também, a gente tem que trabalhar nossa saúde mental também para aceitar essas situações, né? Então assim, a gente experimentou, gostou, tudo bem, é de fígado, mas estava gostando. Você está falando sobre incentivar a criança a comer. Tem muitos casos de uma criança muito magrinha, aí a família vai e começa a dar biotônico. Sim. Isso pode causar obesidade em alguma época da vida dela? Eu falo assim, a gente tem que tirar da nossa cabeça que criança saudável tem que ser criança gordinha, isso é muito ultrapassado. Então assim, tem crianças super saudáveis que são magrinhas e tá tudo certo. Então assim, a gente tem que saber a saúde geral dessa criança. É uma criança que ganha peso, mas no seu tempo? É uma criança que cresce, mas no seu tempo? É uma criança que se alimenta de tudo? Não tem nenhum problema de saúde? Tudo jóia, então não tem problema essa criança ser magrinha. Agora, o consumo de suplementos desse tipo tem que ser muito bem analisado. O biotônico, ele é um suplemento de ferro. Normalmente é indicado para crianças que têm anemia. A criança que tem anemia, normalmente acontece de ter um apetite mais menor, né? Um apetite menor. Então, acaba tomando o biotônico, aumenta a quantidade de ferro, tem um apetite maior, só que o excesso de ferro, o excesso de qualquer nutriente também não é legal, pode causar muita sobrecarga no nosso organismo. E aí pode ocasionar essa questão de compulsão alimentar, que pode ser que a criança coma por conta do suplemento e não pela fome fisiológica dela, entende? Então, assim, a gente tem que analisar muito bem cada caso para recomendar. Sempre que alguma pessoa vai em supermercados, pega o rótulo de algum biscoito para poder ler, não vou citar marca nem nada, vem escrito, dá mais energia, contém glúten, não contém. Isso tem os que falam que reforça os ossos, contém cálcio. Esses biscoitos fazem são menos pior ou podem beneficiar de alguma forma realmente a alimentação? Assim, o cálcio ele realmente ajuda nos ossos, são fontes de energia, porque o carboidrato é fonte de energia, porém tem a questão dos excessos, né? Como eu disse, tudo que é em excesso também não é legal para a nossa saúde. Então, assim, no caso de biscoitos, eu faço muita questão de trabalhar em consultório a rotulagem. A gente tem que aprender, quanto consumidor, a ler rótulo. Tem que ser, assim, prática da nossa ida ao supermercado. Ler a listinha de ingredientes. Então, a gente tem certeza que esse alimento é bom ou ruim através dessa listinha de ingredientes. O primeiro ingrediente da listinha é o que mais tem no produto. Sim. O último é o que menos tem. Então, para você saber se é um alimento legal para a sua saúde, você avalia esses ingredientes. Então, você quer um alimento que tenha menos açúcar, os ingredientes, os nomes do açúcar, que nem sempre vem escrito açúcar, né? Tem que ser um dos últimos ingredientes. Então, a gente tem que aprender a avaliar esse produto, para ter certeza se ele é legal ou se ele não é. Eu digo, nunca confia na embalagem. Nunca. Então, lá integral, você vai lá conferir se é integral mesmo. E existem variações de mesma marca, sabe? Então, assim, eles querem te vender a qualquer custo. Então, assim, a gente tem que ser crítico. Viu um personagem lá, um Bob Esponja, uma Peppa Pig, desconfia. Pode avaliar. É mais uma jogada de marketing do... Se vocês repararem, toda vez que a gente for no supermercado, que a gente vai ficar na fila, vocês já repararam que só tem bala, biscoito, coisas de criança, porque eles já trabalham a criança, porque a criança vai pedir, pai, eu quero, me dá, compra pra mim, e o pai acaba cedendo, compra. Então é uma maneira de vender mais, então, até isso influencia. Então, assim, a gente tem que ter consciência. E aquilo que você falou sobre a questão do não, e o pai ser fraco com relação a isso. E acabar abrindo mão e comprando para a criança, pode estar criando um adulto irresponsável que vai fazer a mesma coisa com o filho e gerar os mesmos problemas? Com certeza. Eu falo assim, eu me ponho no lugar de falar o não para o filho, mas o filho, ou não, ele é necessário. A criança precisa de limite, sabe? A criança sem limite acaba virando um adulto, como você mesmo citou, um adulto que não tem esse discernimento de responsabilidade. Então, assim, temos que falar o não, não é necessário. A gente precisa de trabalhar isso, tá? Não é maldade, é pelo bem da criança, é o não pro bem. E o papel dos pais, qual que é a hora que o pai
olha para a criança e fala, eu preciso levar ela no nutricionista, eu preciso levar essa criança para o médico porque já passou da conta. Será que o pai tem esse discernimento de saber a hora certa? Hoje em dia, graças a Deus, tem melhorado bastante. Como eu disse que eu trabalho com a introdução alimentar, os pais já estão tendo essa consciência de iniciar direitinho para não ter problema lá na frente. Fora isso, se você está vendo que seu filho está desestimulado, está cansado, ou não está comendo bem, ou pelo contrário está comendo em excesso por compulsão, ou já está na escolinha e não está se sentindo bem por algum motivo estético, alguma coisa assim, ou os exames já estão começando a dar alteração, já tem crianças de 2, 3 aninhos com exames super alterados, pressão alta, diabetes, colesterol, precisa de procurar um nutricionista para ajudar, né, com a alimentação. Porque a criança não vai saber falar assim, mamãe, eu tô... Até tem algumas crianças que pedem, já recebi algumas crianças que a mãe me falou que pediu. Sério? Já, então assim, com certeza teve influência, né, da televisão, de algum lugar que viu, mas já acontece sim, mas a maioria das vezes tem que partir dos pais, então os pais têm que aceitar essa situação de que precisam de ajuda, né, então assim, é muito importante sim, a gente conseguir fazer um bom trabalho com a criança. Entendi. E agora, vamos ao intervalo e mais tarde a gente volta com mais um pouquinho sobre nutrição. Voltamos agora com o programa Minha Escola na TV. Hoje estamos falando sobre nutrição com a nossa convidada Rebeca Costa, professor Tiago e uns alunos também que vieram aqui conversar com a gente um pouquinho. Então, Tiago, você falou da sua filha, você é pai também, você pode falar um pouco pra gente do que você passa no dia a dia? Quando a gente estava conversando em off aqui com a Rebeca, me veio muito uma situação que aconteceu comigo. Em uma fila de supermercado e estava com minha filha quando ela tinha 2 anos, em que ela passou, nós estávamos lá na fila do caixa e do lado tinha o quê? Justamente esse atrativo que os supermercados fazem com relação aos nossos filhos, botar alimentos mais coloridos, que seja um alimento, até mesmo um doce, uma bala, algum chocolate de alguma maneira. Até que ponto, Rebeca, nós podemos às vezes conquistar ou fazer com que o nosso filho, às vezes, não tenha um desejo daquilo ali. Igual no meu caso, eu fui brincando com ela e ela realmente acreditou, apesar dela não gostar. Eu peguei e brinquei com ela, falei, não, minha filha, isso é uma pimenta. Pimenta é muito ruim, né? E ela acreditou e aceitou numa boa aquela situação. Até que ponto que isso pode ser, às vezes, legal? Eu falo que a gente tem que conversar claramente com a criança, explicar, olha, isso é uma bala, essa bala tem muito açúcar e isso vai fazer mal para você. Então nós vamos escolher as vezes que você vai poder provar. Hoje não é o dia, vamos deixar para o final de semana? A gente volta aqui e compra. Então se a gente ficar escondendo, igual no caso que você usou da pimenta, quando ela crescer, ela vai entender. Crescer, eu digo assim, daqui 1 ano. Ela já vai ter discernimento para entender que aquilo você falou mentira para ela. E ela vai te desafiar e vai te pedir novamente, você vai ter que inventar outra desculpa. Então, desde pequenininho é importante falar a verdade. Deixar claro isso, né? Então, aí a gente consegue contornar a situação dessa maneira. Como eu disse, com muito diálogo. É importante o diálogo. Com certeza. Tá? Obrigado. Nada. Aproveitando o embargo, meu amigo Matheus Frais gostaria de fazer uma pergunta. Então, Rebeca, eu tenho boa tarde a todos, primeiramente. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, Calma. Eu tenho muitos amigos que são obesos ou, às vezes, acima do peso mesmo. Gostaria de saber, às vezes, uma ajuda para aqueles que já estão acima do peso e, às vezes, um incentivo para as crianças para não chegar naquele ponto. Entendeu? Gostaria de saber uma solução ou até mesmo ajuda. Isso. Aí eu falo assim, que não existe milagre. Existe muita reeducação alimentar, que é essa consciência quanto à alimentação. A gente saber o quanto e quando comer. Igual eu disse, não é que a criança e o adolescente nunca mais vão comer esses alimentos que a gente gosta, né? A batata frita, o hambúrguer, a pizza. É ter esse discernimento de quando e quanto. A quantidade também ela é importante. Então, assim, se o adolescente está se sentindo desconfortável com o seu corpo, não está conseguindo fazer atividades normais, por exemplo, correr, andar, está se sentindo cansado, a gente precisa de trabalhar, né? Então, assim, a gente tem realmente que trocar os alimentos que não estão tão legais por outros melhores, para que a gente consiga evoluir. Porque com a criança e com o adolescente, a gente não pode fazer dieta. A gente não pode fazer igual adulto, que a gente tira lá 500 calorias, aí emagrece, perde 5 quilos. Não, por conta dessa questão que vocês, nessa fase de idade,
Tá com o metabolismo aí, com os hormônios à flor da pele. Se a gente corta calorias, pode ser que a gente prejudique, pode ser que a criança e adolescente não cresçam suficiente, tenha problemas com os hormônios sexuais, então a gente não pode trabalhar essa questão de dieta, é a reeducação alimentar que tem que ser aplicada, para quando se tornar um adulto, já ter a cabeça boa quanto à alimentação e conseguir sim fazer um novo planejamento para conseguir alcançar seus objetivos. O nosso objetivo com a criança ou adolescente em cima do peso não é emagrecer, é fazer com que essa pessoa cresça sem ganhar excesso de peso. Porque uma hora a altura vai ser legal para a quantidade de peso que o adolescente ou a criança tem no momento, tá? Então é isso que a gente trabalha. Então, eu gostaria de falar sobre um caso que eu pesquisei, que era sobre um homem morador dos Estados Unidos. Ele fez uma reportagem, ele foi numa escola, pegou um número bom de alunos, uns 4 ou 5, sentaram numa mesa e ele foi mostrando imagens para essas crianças sobre tanto de presidentes, uma figura icônica que foi o último que ele mostrou e que mais chocou nesse vídeo. No vídeo ele mostrou imagens de alguns presidentes e a imagem de Ronald McDonald. Tinha umas que não sabiam o nome dos presidentes e todos acertaram o nome de Ronald McDonald. Depois, no final, mostraram uma foto virada de costas, que todas as crianças falaram, não sei quem é esse cara, e quando viraram era a imagem de Jesus Cristo. Tanto para poder mostrar como que a mídia está presente e como ela influencia praticamente as crianças a comprarem. Influencia muito. Hoje em dia já existe uma lei, se vocês repararem, não sei se vocês assistem desenho ainda nos horários dos canais de televisão, hoje já existe uma lei que proíbe propaganda de alimentos no horário dos desenhos. Justamente por isso, porque eles induzem a criança a comprar. As propagandas de alimentos infantis são maravilhosas, coloridas, bichinhos e não sei o quê. Muitas vezes os alimentos vêm com os bichinhos, sim, né? já pega já compra um lanche, ganha um bichinho de pelúcia. Exato, então assim, né? Aí a gente vê um reflexo da nossa má alimentação de hoje em dia. Então assim, tendemos a ter adolescentes e adultos com muitos problemas, tendo infarto com 30 anos ou antes. Então, assim, é muito preocupante. Existe um documentário que eu acho muito legal, não sei se vocês conhecem, mas vocês podem procurar, chama Muito Além do Peso. Ele já tem alguns anos aí que ele foi feito, mas ele é brasileiro e mostra justamente esse impacto da alimentação hoje em dia nas crianças. São crianças que não sabem discernir os alimentos, eles não sabem o que é um abacate, eles não sabem o que é uma batata, eles não sabem o que é uma beterraba, mas na hora que mostra a Coca-Cola, sabe o que é, né? Mostra outros alimentos, um biscoito recheado, sabe o que é. Então, assim, esse é o impacto da nossa geração, que a gente tem que ir contra isso. A gente tem que batalhar para que essas crianças regridam, né? Nesse sentido, de entender o que estão comendo, ter a curiosidade de descobrir o que tem nesse alimento comprado e preferir os alimentos mais saudáveis, né? Então, a gente tem que batalhar com isso. Bom, Rebeca, até pensando aqui em uma outra situação, me veio na cabeça de novo os produtos industrializados. Sim. Nós sabemos, às vezes, que o sódio ele não tem a função só como tempero. Sim. Ele atua também, às vezes, como um conservante. E o Brasil, em um passado recente, colocou-se também novas leis para reduzir o consumo de sódio nos alimentos. Nós estamos perto de conseguir isso com esses produtos industrializados ou isso é uma situação que ainda pode ser no futuro distante? Eu acho que ainda está distante. Assim, a indústria alimentícia ela ainda peca muito quanto a isso, sabe? Então, assim, a gente tem que conscientizar mesmo as pessoas para elas não consumirem tanto esses produtos. Como eu disse, quando consumirem, terem a consciência de que não é um produto saudável. Infelizmente, o sódio está aí em muitos alimentos industrializados, na maioria deles. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas para não consumir com frequência. Aí sim, a gente pode conseguir essa redução de sódio. Então, eu acredito muito na conscientização. Sim, ok. Uma coisa que eu gostaria de falar, que chama mais atenção hoje em dia é a quantidade de crianças com aparelhos celulares, que hoje em dia é uma coisa praticamente toda criança tem.
Foi até lançado um jogo, Pokémon GO, que era para poder incentivar as crianças a saírem de casa, para poder caminhar, fazer Deu coisas assim. certo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, só em cidades grandes foi lançado o jogo de fato, que começou a ter objetivos, um monte de coisa do tipo. E cidades pequenas acabou que foi esquecido e o jogo acabou se perdendo durante o tempo. Será que teria algum aplicativo que praticamente influenciasse as crianças a praticar algum tipo de esporte, algum tipo de atividade física? Fica a dica aí pro pessoal criar, eu não conheço. Mas seria interessante sim, visto esse uso excessivo de produtos, né, dos portáteis, né, dos celulares, do tablet e tal, mas ao mesmo tempo ele também gera um problema, porque assim, eu tenho muitas crianças que só se alimentam vendo um programinha ali no tablet ou no celular, né, então assim, isso gera um problema porque acaba gerando uma alimentação por compulsão. Você não vê o que você está mastigando, você vai engolindo. Então assim, o cérebro da gente não entende que você está consumindo esse produto, não está mastigando, não está sentindo sabores. Então com a criança e com o adolescente isso vira um problema sério. Então a gente tem que saber discernir a hora do celular, a hora da brincadeira e a hora de fazer uma atividade física, tá? É comum também, Rebeca, no seu consultório, encontrar crianças que às vezes não têm o ato de mastigar tantos alimentos, porque o que eu penso às vezes, na atividade, o cotidiano dos pais hoje, ele influencia em muita correria. Os pais trabalham demasiadamente e isso acarreta que mesmo uma família consiga fazer tudo de bem para o seu filho, seja fazer um almoço, um jantar com qualidade, com arroz, com feijão, tudo balanceado. Normalmente esses pais também colocam os filhos na frente da televisão e com um prato em seu colo. Até que ponto que isso pode ser ruim para a vida dessa criança? Começando até pela mastigação. Sim, em vários pontos. Então, a questão da textura, ela é muito preocupante. Eu tenho muitas crianças que eu tenho que caminhar até para fonoaudiólogo porque não conseguem mastigar. Isso porque não aprenderam a mastigar no momento certo. Então, eu fiz a introdução alimentar novamente por conta disso, porque aos 6 meses a gente já incentiva a mastigação de texturas, para essa criança aprender a mastigar. E eles tendem a ter preguiça por conta, né, da força que tem que fazer com a mandíbula para mastigar. Então, se a gente oferece sempre textura mais pastosa, mais líquida, eles preferem com certeza. E a questão da praticidade realmente é mais prática, mas até que ponto isso é bom? Até que ponto isso vai ser positivo? Eu tenho crianças que visivelmente têm problemas de fala, de respiração, de formação de dentes, faciais mesmo, de musculatura por conta da não mastigação. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente tem que incentivar isso daí. Não é legal, não. Entendi, obrigado. Nada. Vamos agora para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta um pouquinho mais com a entrevista. Até lá. Olá, voltamos agora com o programa Minha Escola na TV. Hoje a gente está falando sobre nutrição com a nutricionista Rebeca Costa, alguns convidados também, o professor Tiago, educador físico. Então, Rebeca, uma coisa que eu queria te falar é sobre a sociedade tentar impor padrões para adolescente, igual uma adolescente em desenvolvimento, ou até o menino também quer ser mais fortinho. Eles querem ser igual a essas pessoas que estão na moda, youtuber, blogueira. Qual que é a dica que você dá para uma adolescente que chega no seu consultório e fala: eu quero emagrecer porque eu acho que eu tô fora do padrão, eu tô querendo ser igual a ela, que é famosa, é bonita. Eu fazer a primeira coisa, a gente tem que se amar do jeito que a gente é. A gente tendo saúde, a gente tendo os exames todos em dia, estando tudo certinho, qual o problema de você ser mais cheinha? Qual o problema de você ser mais alto, ser mais baixo, ser mais magrinho, sabe? Ok, você quer alcançar seu objetivo, você quer ser uma musa fitness, ou você quer ser um muso fitness, ok. Mas não também ultrapasse limites para alcançar esses objetivos, sabe? Então, assim, tenha na sua cabeça que a primeira coisa que você tem que pensar é a sua saúde. Depois vem o resto. Então não utilize de métodos para chegar a esses objetivos, como é vendido muito na indústria, né? Essas próprias blogueiras. Ah, toma isso que você vai ficar igual a mim. Toma isso que você vai ficar forte.
não acredite nisso. Pense primeiro na sua saúde. Às vezes nem ela toma, né? Exato, Às vezes exato, o produto fala pagos assim, pra isso. mostra aí que você tá tomando isso aqui, que Exatamente. você vai ficar magrinha. Exatamente. As pessoas acabam comprando. Ou até São uma os digitais dieta, né? influencers. Exatamente. Uma dieta, a digital vai falar assim, você tem que parar de comer isso aqui. Aí você come esse outro alimento aqui. Aí acaba que influencia na saúde da criança. Isso é do ruim, que adolescente. acaba causando essa questão de ansiedade para comer, de compulsão. Aí fica aquela questão eu uso muito falar terrorismo nutricional, né? A pessoa tem medo de comer tudo, porque tudo engorda, respirar engorda. Então, assim, não é assim, sabe? Consulte uma pessoa que vai te entender, que vai entender seus objetivos, que vai te explicar, que aí você vai conseguir fazer um acompanhamento para alcançar seus objetivos, mas com saúde, não inspirar outras pessoas. Inspire-se em si mesmo, tá? Gostaria também de falar sobre estereótipos de beleza, que todo mundo padronizou. Para poder ser bonito tem que ser magro, para poder ser bonito tem que ter um corpão, para ser bonito tem que ser forte. Tem pessoas que dividem em classes igual, o gordinho fica lá no canto, ninguém é amigo, sabe? Pelo menos entre adolescentes eu nunca cheguei a ver, todo mundo acolhe tudo como igual, mas como criança, quando criança, é muito comum ver alguém isolando uma criança, sabe? Sim. Por ser diferente. Exatamente. Então é por isso que a escola, a gente entra na escola de novo, é um lugar muito legal pra gente trabalhar, porque a gente consegue englobar todo mundo, a gente consegue fazer que todo mundo respeite todo mundo, entenda que cada um de um jeito, que não importa o corpo, o que importa é a saúde. Com crianças e adolescentes eu faço questão de falar, eu não me preocupo com o físico, com o estereótipo, eu me preocupo com a saúde. O estereótipo, com o tempo, vai melhorar, mas a saúde não. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa questão para que você também não fique bitolada em alcançar esses objetivos a qualquer custo, entendeu? Então, a gente tem que cuidar da saúde, não pensar só em estereótipo. Sim, mas em questão de adolescente, Sim. que geralmente tem um índice maior de ver uma pessoa ser a extremidade, sabe? Ser muito alguma coisa ou muito outra, ser muito magro ou muito gordo. Como você poderia praticamente inserir uma dieta? Ajudar, né? Ajudar o adolescente. Então a gente tem que avaliar primeiro como que é a rotina dessa pessoa, se está faltando algum nutriente, se está excedendo algum outro nutriente, se faz atividade física, rotina de sono. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que avaliar para a gente passar algum tipo de plano alimentar para alcançar os objetivos dessa pessoa. Então, assim, em geral, eu não consigo te falar assim, o que tem que fazer. Cada um é cada um. Então, a gente tem que respeitar essa individualidade para conseguir montar um planejamento alimentar para alcançar ou o ganho de massa magra para quem quer ganhar peso, né? Ou quem quer perder gordura, no caso de quem está acima do peso. Tá? Então, assim, é muito individual. Então, o adolescente que quer fazer esse tipo de mudança em sua vida precisa procurar um profissional, tá? Sim, Rebeca. E como professor, vários assuntos decorrem durante uma aula de educação física. E com esses adolescentes cada vez mais antenados, muitos surgem durante a aula. E um modismo, às vezes, ele acontece com relação a essas dietas milagrosas. O que fazer com relação a essas dietas milagrosas? Dieta de proteína, dietas de carboidrato. O que fazer? Isso é bom, isso é ruim? Até que ponto isso pode ser legal para o nosso organismo ou não? Não é legal, assim. Eu falo que se existisse uma dieta eficaz, pronta, não existia gente mais com sobrepeso, né, nem com obesidade. Ou dieta ou remédio, não existe. Infelizmente, o segredo é alimentação e atividade física juntas. Então, assim, a gente precisa novamente conscientizar essas pessoas, entenderem que não existe esse milagre, que até você pode conseguir perder ali 5, 15 quilos no mês, ok, você consegue, mas para você manter isso daí é muito difícil, fora os danos na sua saúde que podem ser ocasionados, né? Então, a desnutrição ou desequilíbrio de nutrientes. Então, eu sempre recomendo não seguir esse tipo de dieta porque não vale a pena. E o efeito sanfona, o que poderia ser melhorado para que ele não acontecesse? Essa pessoa que é magrinha, depois volta a engordar um pouquinho, depois emagrece de novo. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim, né? O nosso corpo ele não foi preparado para ficar engordando e emagrecendo a todo momento. Então, a gente
exatamente isso que eu sempre falo. Procure um profissional para te acompanhar durante esse processo, até o momento que você consiga manter sozinho, né? Mas sozinho ninguém consegue muito bem, porque você tem que pensar nesse balanço, né? Então você tem que ter uma pessoa ali para ficar te cobrando. Então assim, sozinho é complicado. Então procure um profissional que você confia, que vai te ajudar, que vai te entender, para você começar a fazer um tratamento para conseguir alcançar o seu objetivo. Obrigado. Por nada. E, Rebeca, não acontece só caso de obesidade. Também tem muita menina com bulimia, Sim. anemia, meninas que induzem vômito para não engordar. Isso atrapalha muito na saúde, não atrapalha? Muito. As pessoas que entram nesses distúrbios alimentares acabam ficando realmente desnutridas, né? Então, assim, mas o problema é muito além do alimentar, é psicológico. Então a pessoa não se aceita, ela não se aceita no espelho, ela não vê o que as outras pessoas enxergam, entendeu? Então, assim, são problemas que existem, que precisam de ser cuidados com carinho, mas que precisam de apoio multiprofissional, sabe? Não só a nutricionista vai conseguir ajudar, tem que ter um médico, tem que ter um psicólogo, tem que ter um psiquiatra. Então, assim, cada caso é um caso, mas precisa desse trabalho multiprofissional para a gente conseguir um bom resultado. Mas é super comum por conta dessa questão da mídia, né? Então, assim, eu quero ser de um jeito que eu não me vejo, nunca vai se ver. Então, você precisa de ser tratado, sim, é muito arriscado, é muito perigoso, tá? É praticamente atribuído a uma pessoa gordinha que ela ingeriu muito lipídio. Sim. E uma pessoa muito magra que ela fechou a boca por muito tempo, que não come nada. Mas como poderia uma pessoa magra ficar mais cheinha sem ter que ingerir praticamente lipídios? Ou tem algum lipídio positivo para a saúde? A gente tem as gorduras boas, né? Que são, temos as gorduras boas nos ovos, no abacate, nas castanhas, né, nas oleaginosas em geral. Então são alimentos que têm gorduras boas para o nosso organismo. Mas para a gente conseguir um ganho de peso saudável, a gente precisa de avaliar essa alimentação como um todo e incluir esses alimentos de forma que esse ganho de peso seja saudável, entendeu? Então, assim, também não existe uma fórmula mágica, a gente precisa de trabalhar como um todo, tá? E tem alguma dica, assim, ao todo? Porque você falou que cada corpo é cada corpo, você tem que olhar aquilo ali com calma, com cuidado. Tem uma dica que você pode dar para todo mundo, para ter realmente uma alimentação saudável, algum tipo de rotina alimentar que serve para todo mundo? Eu falo assim, a gente evitar de consumo diário os alimentos muito processados, a gente evitar excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de frituras, né, de alimentos que a gente sabe que tem altos índices desses falsos nutrientes, né? Então, assim, a gente precisa de fazer com que essas pessoas consumam menos desses alimentos, pratiquem mais atividade física, né? E se alimentem de forma boa, bebam bastante água e principalmente o quanto antes você conseguir alertar para isso, querer mudar, mais fácil e melhor. Então, assim, deu na telha, procura um profissional e inicie, sabe? O primeiro passo ele é o mais importante. Tá? Rebeca, e falando desses alimentos industrializados, por exemplo, você está aqui agora o refrigerante. Sim. Existe algum alimento ou alguma bebida mais natural que seja mais benéfica à saúde do que os próprios refrigerantes, sucos de caixinha, por exemplo? Quando a questão, muitos pais me perguntam, o que eu vou mandar para a escola se não pode mandar suco de caixinha? Então, eu te recomendo, né, o suco natural. Porém, a gente tem uma quantidade diária que a gente pode oferecer, a gente também não pode oferecer muitos ml de suco por dia. A gente tem o suco de polpa, que é aqueles polpas congeladas, aqueles quadradinhos, que são menos piores, tem menos conservantes. Nós temos aqueles de garrafinha, né, que também são a nossa terceira opção, que não são maravilhosos, mas também não estão aí no patamar do suco de caixinha. E aí a gente tem também algumas opções que são muito legais, mas não são todas as crianças que gostam, adolescentes também não costumam gostar. É o suco de uva integral, porque ele realmente é forte, ele tem um gosto de vinho, mas assim, quando a criança e o adolescente aceita, é maravilhoso. E temos também uma opção hoje no mercado, que é o suco de uma marca que é muito legal, que não tem conservantes também. Então, assim, é complicado pra gente mandar, assim, a gente tem, eu sempre passo como que a gente pode enviar esses produtos, esses
sucos para a escola sem que ocorra o risco de ficar amargo ou escurecer, esse tipo de coisa. A gente tem estratégias para fazer isso, mas realmente o mais que a gente puder evitar dos industrializados, melhor. Tá? E a gente sempre prefere que criança e adolescente levem a fruta do que o suco, tá? Porque a fruta a gente preserva as fibras, então a digestão é melhor, a pessoa fica sem fome mais tempo, absorve mais nutrientes, então é sempre melhor a fruta ao suco. Com certeza. Tá? Verdade. Eu, particularmente, não tenho uma alimentação muito saudável, não. Não vou mentir que eu adoro salgado, adoro Todo mundo adora, né? Gosto de refrigerante, suquinho. E você, Cauã, tem uma alimentação saudável? De jeito nenhum. A gente tem que tentar, né? O mais que a gente puder, a gente tem que pensar. Eu falo que na faixa de idade de vocês, a gente não tem muito discernimento de futuro, né? A gente pensa muito no hoje, agora. Mas a gente tem que pensar lá na frente, né? Daqui a pouco a gente vai querer casar, a gente vai querer ser mãe, ser pai. A gente quer um futuro saudável para nossos filhos, então tem que começar por nós. Eu vou dar uma passadinha lá no seu consultório depois. Eu te espero lá, então. Receber umas dicas. Então, encerramos por aqui o programa de hoje. O assunto foi nutrição. Obrigada, Rebeca, de novo. Eu que agradeço. Pela sua participação. Obrigada, alunos também. Obrigada, professor Nós Tiago. agradecemos. E até mais. Semana que vem temos mais um Minha Escola da TV.